Se o cara tiver que cometer um erro muito grave, é melhor que ele cometa esse erro contra um amigo ou contra um inimigo? Então, a gente tinha que procurar as pessoas e falar assim, olha, é o seguinte, se você tiver para cometer uma besteira muito grande, não procura ninguém para cometer essa besteira. Cometa essa besteira contra mim. Glória a Deus, né? Porque eu vou saber lidar com isso. Se você tiver que ofender alguém, não ofenda ninguém mais não. Se você estiver pensando em ferir alguém, fira a mim, que sou seu amigo. Se tiver que falar mal de alguém, fala de mim. Um dos papéis de pastor na igreja é para que todo mundo possa falar mal dele. Glória a Deus. Porque aí você fala mal com segurança. Amém? Amém? Aleluia. Amém, André? Glória a Deus. Não é o papel? O nosso papel é chamar para nós essa responsabilidade. Então, tudo é nosso. De quem são os centros de macumba em Vinhedo? Nossa. De quem são os prostíbulos de Vinhedo? Nossa. De quem são os maridos que não prestam em Vinhedo? Nossa. De quem são as mulheres que não prestam em Vinhedo? Nossa. De quem são os filhos desajustados de Vinhedo? Nosso. Porque o nosso espírito é de quê? Adoção. E não de serviço. Qual é a chance de uma prostituta se converter? Se apaixonar pelo seu marido. Glória a Deus, irmã. Posso ouvir um amém? Amém. Porque se ela se apaixonar pelo seu marido, finalmente ela encontrou o quê? Um homem. Que não vai tratá-la como menino. Porque ela só é prostituta porque até hoje ela encontrou meninos. Por que Maria Madalena se converteu? Porque se apaixonou por um homem. Que por sinal já era o quê? Casado. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? E por que as mulheres têm medo de que a prostituta se apaixone pelo marido dela? Porque ela ainda acha que ele é menino. Que não aguenta uma boa tentação. Ela tem mais incredulidade a respeito dele do que fé. Então ela não está duvidando da prostituta, ela está duvidando de quem? Sim ou não, amados? Então nós estamos de brincadeira. Porque o tempo todo nós estamos pensando em salvar quem? A gente mesmo. Quem ensinou a gente a pensar assim? O diabo. Faz de novo com a mãozinha. Abençoado para frutificar. O que o diabo fez a gente pensar? Comei para ser abençoado. Qual era o assunto de Deus com a gente? Fruto. O diabo não mudou de assunto. O assunto dele continua a ser o quê? Fruto. Só que na perspectiva de quê? De comer do fruto para ser abençoado. E não frutificar para revelar a bênção que já foi concedida. Então isso deixou de ser fé. Porque agora a minha fé não é para materializar uma graça recebida, mas é para alcançar uma graça expectada.
Amém? Então vamos ler o texto aqui, que diz assim, Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que ainda não se veem. Então não é uma expectativa, é um fato, já é, mas que ainda não está sendo visto. Então é para dar materialidade a um invisível, mas esse invisível não é uma possibilidade, é um fato. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Então o que eu sou não é uma expectativa, amém? Então veja, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que ainda não se veem. Então o que é a fé para quê? A fé é para você dar materialidade à graça. Então a graça é uma convicção eterna e invisível. E através da fé eu posso materializar isso, através do fruto que eu entrego. Então a fé não é para conquistar o invisível. A fé é para dar visibilidade ao invisível. Amém? A fé não é para eu ter a casa que eu gostaria de ter. Aleluia, irmão. Amém, irmão? A fé não é para eu ter o carro que eu gostaria de ter, amados. A fé é para eu dar materialidades de virtude ao carro que eu já tenho. Glória a Deus, amado. Porque tem muita gente que ainda não viu o que esse carro pode fazer pelos outros. Aleluia, irmão. Pode falar, irmão. Eu sempre achei que a família é um dom de Deus. E essa família... Agora, eu não entendo como é que Deus precisa levar o meu marido a uma prostituta para mim salvar ela. Não, ele não vai levar seu marido na prostituta, mas pode trazer ela até ele. E aí ele tem que estar preparado para adotar ela como uma filha, como uma irmã. Porque o que define ela não é a prostituição. Ela tem que ser acolhida como irmã. Alguém tem que recebê-la como filha. A gente em casa adotou uma menina de rua com 11 anos de idade. A mãe dela era uma mulher de rua, teve 11 filhos de 10 pais diferentes. E com 11 anos ela passou a ser nossa filha. E quando ela alcançou a maioridade, ela quis viver a própria vida. Ela se despediu da gente e foi testar a própria existência. E era muito difícil levar comida para minha filha no prostíbulo. Mas ela era minha filha. E foi isso que tirou ela de lá. Então eu nunca duvidei. Apesar de todo dia ir para a cama com muitas dúvidas. Eu tinha dúvida se eu ia dar conta. Eu tinha dúvida se isso ia funcionar. Mas eu nunca duvidei de que ela era minha filha. Não é o serviço. É a adoção. Porque enquanto houver medo no nosso coração, a gente não ama perfeitamente. Se eu tiver medo do que alguém pode fazer por mim, contra mim, eu nunca vou amar essa pessoa perfeitamente. Porque toda vez que eu tenho medo de alguém, eu vou pensar primeiro em quem? E eu nunca vou ser salvador dele. Por isso nós não recebemos espírito de quê? De servidão. Porque o serviço que confia no desempenho gera o quê? Medo. Então, como é que eu tinha que enfrentar meus medos? Com a minha fé. Que fé? Que ela ia parar com aquilo? Que no dia seguinte ela não ia querer aquilo mais? Não, a fé de que nós tínhamos uma relação.
E que enquanto as portas do inferno não estivessem fechadas, elas não iam prevalecer contra a minha fé. Eu podia entrar e sair quantas vezes eu precisasse. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Qual é o medo? Qual é o medo? De que nós temos medo, amados? O medo vem de onde, amado? Nossas expectativas. As coisas que nós idealizamos. Nós idealizamos o marido, nós idealizamos a esposa, nós idealizamos a família. De acordo com que expectativas? As nossas. E passamos o resto da vida com medo de que aquilo não funcione do jeito que a gente gostaria. E usando a nossa fé para controlar isso. Amém? Em nome de Jesus. Pode falar, irmã. A pergunta da irmã ali é, no caso, se a pessoa não está preparada para isso. Por exemplo, eu sou uma cristã, mas meu marido não está preparado para isso. E ele pode ser levado por causa disso. Você está? Então, não sei. Está vendo? Então vamos preparar. Então, eu estou falando, Então, eu tenho que me preparar. preparar então para perder meu marido, se for Vai, o caso. lógico, então nós estamos atrasados. Entendi. Nós estamos atrasados. O que é um centro de macumba, amados? Define para mim um centro de macumba. Eu vou definir para você mais rápido. Centro de macumba é uma igreja boa com doutrina ruim, só isso. Então nós não tínhamos que ir lá e cooptar o macumbeiro. Nós tínhamos que ajudar ele melhorando a doutrina, porque a igreja já está montada. Glória a Deus, amado. Aleluia. Nós não tínhamos que deixar o centro de macumba órfão e vir impor ele aqui para representar ele como troféu. Nós tínhamos que trabalhar para ele, ajudar ele corrige a doutrina, a igreja está organizada. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aqui lá só está funcionando como centro de macumba porque os verdadeiros responsáveis não estão assumindo a responsabilidade. Sim ou não? Sim. Ué. Vou te dar um testemunho prático. A gente foi fazer um trabalho evangelístico num bairro e a gente nem sonhava que aquilo era assim o Cross da cidade. Que era um dos principais centros de droga e prostituição. Não sonhava. Fomos lá, pegamos um terreno vazio, montamos uma tenda de circo, fizemos uma programação infantil. Estava lindo o dia. E tinha convertido a nossa igreja lá um motorista de táxi. Que a especialidade dele era transportar as prostitutas. E ele converteu. Aí no meio do evangelismo, lá já era mais ou menos assim, final de tarde, ele chegou para mim e falou, o Leão, ele já morreu. Ele chegou para mim e falou assim, Paulo Júnior, você sabia que aqui nessa rua aqui está colocado um dos, que mora um dos principais cafetões aqui, que administra a prostituição aqui? Eu falei, nem sonhava. Ele falou, pois é, eu conheço o cara, se ele te receber lá na casa dele, você vai? Eu falei, claro, vamos embora. Aí ele foi lá, conversou com o cara, daí a pouco ele voltou. Ele voltou e falou, o cara quer conversar com você. Eu falei, joia. O que a Bíblia fala para a gente? Abençoai, não amaldiçoeis. Eu fui visitar o irmão, ignorante. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Aí chegou lá, tinha um armário na porta lá da casa. Um cara de 2x2. Ele quis barrar, o Leão falou assim para ele, falou, não, o fulano lá está esperando a gente lá. Aí ele foi lá, conferiu, falou, você pode entrar. E ficou lá na porta. E era uma casinha assim, tosca, meia água. Quando a gente chegou, esse cara era um alto executivo na cidade, um empresário conhecido, e que ficava lá naquela casinha com família, filhos, morava num condomínio de alto luxo, mas ali aquela casinha dele era o mocó, que ele administrava isso. E já na casa dele lá tinha mais ou menos umas 4 jovens com ele. Umas 2 menores, uma grávida, e lá fazendo o serviço da casa lá. Quando eu cheguei para encontrar com ele, ele me recebeu assim, ó. Ele estendeu a mão e eu fiz o que a Bíblia manda. Eu segurei na mão dele e falei assim, a paz de Cristo seja sobre essa casa e sobre todos os filhos da paz que aqui vivem. Porque isso, amados, não é uma expectativa.
Isso é uma convicção. Amém? Aí ele me cumprimentou, recebeu, falou assim, fiquei sabendo que o senhor quer falar comigo. Eu falei, pois é. Ele falou, o que que é? Eu falei, não, eu vim aqui para te abençoar. Nós estamos aqui visitando as casas, eu vim aqui para te abençoar. Abençoar a sua vida, abençoar seus negócios. E orar para que Deus te guarde de todo o mal. E te proteja de tudo que está planejado contra você. Você quer isso? Ele falou, claro. Eu falei, então é isso que nós viemos fazer. Ele falou, só um minutinho. Aí ele foi andando de costa, entrou lá no quarto, mas a porta estava aberta. Eu vi que a hora que ele entrou no quarto, ele tirou uma automática da cintura, enfiou debaixo do travesseiro e voltou. Ele falou, como é que é esse negócio de abençoar? Eu falei, é isso, a palavra de Deus diz que a gente tem que chegar nas casas, declarar a paz de Cristo e trazer a bênção de Deus sobre todos os filhos da paz que ele vive. Então, se há algum filho da paz aqui, essa bênção de Deus virá sobre você. E a gente queria orar por você. Orar pela sua vida, pela sua família, principalmente pelos seus negócios, para que você seja protegido do mal e que se alguma coisa planejada contra você vier a bater na sua porta, que ela não entre. Você quer isso? Ele falou, claro. Eu falei, então, é isso aí. Antes mesmo da gente orar, nesse momento, veio o guarda-roupa lá. Ele falou, fulano, tem um pessoal aí que veio pegar aquele bagulho aí e tal. Ele falou assim, não estou para ninguém, estou aqui com o pastor, você pode mandar todo mundo embora. Eu falei, nós nem oramos, já está funcionando. Aí agarramos as mãos, fomos orar, abençoamos a vida dele, falamos da promessa de Cristo, da graça de Cristo, do sangue derramado, da promessa da libertação em Cristo, da paz de Cristo, da bênção de Deus sobre a vida dele. E declaramos não como expectativa, mas como certeza que Deus estaria colocando os anjos dele ali e que alguma coisa planejada contra ele não entraria mais naquele lugar, mas só o que fosse a favor dele. Amém, amém. Todo mundo agarrou nas mãos, amém, amém. Foi que a bênção. Uma semana depois a polícia entrou lá, acabou com tudo. Levou ele preso. Ele passou a congregar no grupo de estudo bíblico que a gente tinha lá na cadeia. Enquanto isso, nós batizamos a mãe dele que se converteu. Ele deu um nó na cabeça lá, fugiu da cadeia, tal, conseguiu lá um habeas corpus, um rolo danado. Nesse inteirinho, ele tentou recomeçar o negócio dele no outro lugar. A polícia foi lá, metralhou tudo, não sobrou nem um pinguim da geladeira. Voltou para a congregação. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Do que a gente tem medo? O que nós estamos disputando? Amém. Nós temos uma responsabilidade com a cidade. Aqui não está o grupo das ovelhas. Quando Jesus olha para a cidade, ele não vê as ovelhas aqui, ele vê as ovelhas lá. Ele olha para a cidade e diz, minhas ovelhas não têm pastor. Onde é que estão os pastores da cidade? Se reunindo aqui como ovelha. Consumindo o tempo de uns poucos pastores. Colocando gente para trabalhar para si. Em vez de assumir a responsabilidade de trabalhar para a cidade. A cidade é o nosso rebanho. E a gente vem aqui para aprender a ser pastor da cidade. Qual o tamanho dessa congregação? Quantos membros tem essa congregação? Com o que você trabalha? Com quantas pessoas você trabalha diariamente, semanalmente? Quantas pessoas você tem contato direto durante a semana? 10 pessoas. 5 dias por semana. Pelo menos umas 6 horas por dia. 10 vezes 5 vezes 6. Você tem uma congregação de
3.000 horas. Não, 300 horas. Vamos fazer a conta aqui, mano? Vamos descobrir de que tamanho é essa congregação aqui? Vamos levantar aqui o número de pessoas por quem nós somos responsáveis? E o que nós estamos chamando de servir a Deus? Amém? Então alguém afetou o nosso pensamento, fazendo a gente pensar que a fé é para quê? Para receber. A fé não é para receber. A fé é a convicção que se forma a partir do que você já recebeu. Então a consciência do recebido gera fé. E essa fé fundamenta a entrega. É para que a entrega não seja um ato de comércio, mas um ato de fé. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos ficando com a teologia infantilizada. Tão infantilizada que até hoje a gente fala com um crente maduro sobre dízimo e oferta. Nós não tínhamos que estar falando de dízimo e oferta aqui não, amado. Nós tínhamos que estar conversando sobre o tamanho da conta e quanto é que toca para cada um. Sim ou não? Que isso? Você quer saber como é que isso funciona? Eu vou te dar outro exemplo prático. Tem 3 tipos de crente: o arrebatado, o dizimista e o irmão. Você quer conhecer esses crentes? Vai numa pizzaria. Junta todo mundo, come a pizza, que é a beleza. Quem é o crente arrebatado? É o cara que vê as coisas antes delas acontecer. Ele transita no mundo espiritual assim, entendeu? 10 minutos antes da conta vir, ele já teve a revelação. E ele vai para uma atividade mais espiritual do que pagar a conta. Você já viu que esses caras têm a capacidade de fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, o arrebatado? Porque ele está sempre num lugar onde você não está, se ocupando de coisas mais espirituais do que você. Você fica se sentindo o pior dos crentes. Porque na hora que chega a conta, você fala, cadê o arrebatado? Ele falou aqui que ele tinha um outro negócio a fazer, mais importante, precisava ir embora. Aí tem o dizimista. O dizimista nunca sai de casa sem uma calculadora e umas moedas. Vem a conta, ele calcula, e se deu 25 e 30 centavos, ele tem os 30 centavos. E eu já descobri que esse dizimista, ele não é dizimista, ele é legalista. Porque geralmente ele nunca inclui o dízimo do garçom na conta que ele faz. Você nem conhece gente assim. Aí tem o crente irmão, que é aquele que depois que o arrebatado foi embora para o monte, o dizimista cumpriu as obrigações dele, ele chega para você e fala assim, e aí? Quanto sobrou aí para nós liquidar? Aquele que chega ao ponto de achar que cumpriu suas obrigações é inútil. Porque nada mais inútil do que ser simplesmente útil. Amém, amado? E desgraçadamente nós estamos vivendo um evangelho de utilidade e não de responsabilidade. Nós estamos achando que Deus pôs a gente nesse negócio porque Ele precisava da nossa utilidade. E não para nos ensinar a ter responsabilidade. Ser como Ele.
Deus não nos colocou aqui para prestar serviços a Ele, mas para nos transformar em alguém como Ele. Ele não precisa de mim para o viciado. Mas nós precisamos dessa relação, para que a gente se torne como Ele, amando o irmão. Amém, amados? Amém, irmãos? Nós já vamos concluindo. Vamos ler aqui o texto, porque aí diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia quem Ele é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Vem cá, Renan, fazendo favor. Presta atenção nessa figura aqui, porque hoje a gente vai celebrar algo aqui. Um dos problemas nossos é porque, como eu estava falando aqui, a gente perde o aspecto subjetivo. Então a gente adota a prática sem absorver a pedagogia. Amém, amados? Então o que é um sacramento? Um sacramento é um elemento pedagógico e não litúrgico. Há 2 sacramentos na igreja, o batismo e a ceia, que não são elementos litúrgicos, mas são instrumentos pedagógicos. Ou seja, na prática desse sacramento, o Espírito Santo se utiliza desses elementos para comunicar virtude. Então, se eu não estou absorvendo consciência de virtude, eu não estou vivenciando o propósito do sacramento. Eu estou refém da liturgia. Amém, amado? Porque Cristo instituiu isso para produzir em nós, para que cada vez que essa prática fosse sendo vivenciada, eu fosse evoluindo na minha maturidade, na minha consciência. Amém? Então, presta atenção, o ato litúrgico, ele não traduz uma ética de inclusão. O sacramento, ele não é para garantir o direito de pertencer, mas é para trazer a consciência de pertencimento. Então o sacramento não é um ato de juízo. O sacramento não é para fazer juízo de mérito. O sacramento é para gerar consciência de justiça. Fé não é para que eu me torne merecedor. Fé é para que eu me torne responsável. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então fé não define mérito, como quem faz juízo. Fé define responsabilidade, como quem quer fazer justiça. Então fica lá assim. Olha para cá. Olha como é que a gente lê esse texto. Segundo uma teologia demoníaca. Certo, amado? Anticristo. Quando o texto diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia quem Deus é e que Ele é abençoador dos que o buscam. Como é que a gente lê esse texto? A gente lê esse texto no seu aspecto objetivo. Então eu penso que aproximar é uma questão de tempo e espaço. Então eu penso que Deus está longe, tempo e espaço. E o que eu tenho que fazer para conquistar essa proximidade, de modo que eu esteja a uma distância suficiente para Deus abençoar quem? Eu. Seja honesto. Não é? Então, sem fé, Deus não vai deixar eu chegar perto. Só que põe uma coisa na sua cabeça. Proximidade de Deus, tempo, distância, é uma falácia. Porque Deus é o quê? Pronto. Então ninguém precisa de fé para ficar perto. Aliás, a desgraça de Satanás é que Deus está sempre perto dele. Porque o bom para ele mesmo é se ele conseguisse fazer escondido, mas ele não consegue.
Amém, irmão? Pronto. E o diabo chega tão perto de Deus a ponto de dialogar com ele. E quando ele não vai atrás de Deus, Deus vem atrás dele para conversar. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Então, quando a palavra de Deus está falando próximo, não está falando de tempo e distância. Está falando de semelhança. Então a fé é para me dar uma condição semelhante. Para que eu me torne alguém próximo de quem Deus é. Porque é isso que agrada a Deus. Um filho que se parece com Ele. De modo que quem vê o filho, vê o Pai que o enviou. Porque esse era o propósito de Deus. Através do seu filho, revelar a semelhança. Então o propósito eterno de Deus não é produzir proximidade, tempo e espaço. Mas é produzir proximidade o quê? De semelhança. Então, a fé é o que me faz tornar alguém tão próximo de Deus, porque pela fé eu entendo que Deus é abençoador dos que o buscam. Então, o que me torna mais parecido com Deus? É porque eu também sou abençoador de todos aqueles que me buscam. Glória a Deus, amados. Então a fé não é para que eu seja abençoado. Fé é a convicção de que Deus me abençoou para que eu seja um abençoador. Ou não foi isso que Deus falou para Abraão? Seja uma bênção. Então a palavra de fé para Abraão não era para que ele buscasse com a sua fé o ser abençoado. A palavra de fé, o que gerou fé na cabeça de Abraão, é que Deus disse que agora ele era o quê? O abençoador de todas as famílias. Então, de quem são todas as famílias de Vinhedo? Responsabilidade de quem, amado? Nossas. Por isso, amar a Deus é amar o próximo. Agora entenda próximo como o seguinte: eu sou, então Jesus é o seguinte de Deus. Deus amou o Filho, e o Filho amou tanto quanto ele viu o Pai amar. Então ele só fez o que ele viu o Pai dele fazendo, e o Pai dele deu o Filho. Então ele viu que o Pai dele é um doador, é um abençoador daqueles que o buscam. Então Jesus é o seguinte do Pai, e nós somos o seguinte do Filho. Então nós amamos o próximo, que é o seguinte. Então amor, amados, não é propriamente aquilo que eu faço. O amor é aquilo que eu gero através do que eu faço. Então se não há de mim naquilo que eu estou fazendo, não é amor. Se eu não estou sacrificando alguma coisa de mim naquilo que eu estou entregando, não é amor. Porque não vai gerar um seguinte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, amados. Então é o próximo. De modo que quem vê a mim, verá o Pai que me enviou, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Então a fé é que torna isso possível, porque sem fé, essa relação nunca será agradável, por mais perto que eu esteja. Amém? Então às vezes Deus está bem perto, mas não está o quê? Próximo, porque eu não sou a revelação seguinte e próxima de Deus. Por isso que Deus diz, ame o seu próximo. E aí a gente pensa que o próximo é só o perto. Não, não é o perto. É que quando você ama alguém, ele será o seguinte, o próximo. Então eu tenho que amar todo mundo como se ele fosse o quê? O próximo, filho de Deus. Amém, irmãos? Porque a minha oferta está gerando filhos. E qual é a alegria de um pai? Os filhos e os filhos dos seus filhos. Então a alegria de um pai não é gerar um filho, é gerar outro pai. Aleluia. Então Deus está nos fazendo semelhante a Ele, porque cada vez que eu amo um próximo, eu me torno o quê? Pai. Aleluia. Por isso que o galardão de Jesus é que quando Ele volta na eternidade, Ele diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Obrigadão. Amém, amado? Então nós vamos tomar a ceia. Eu até tinha... Dá um pãozinho aí, ó. Aproveita que você está aí. Dá um pão.
Então Paulo diz que a razão, nós já vamos terminar. O Paulo diz que a razão de todos os problemas da igreja, todos, é porque as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Então nós temos um problema litúrgico, que a nossa liturgia está fazendo mal. Paulo diz, olha, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Por que estão fazendo mal? Porque toda vez que vocês se reúnem, cada um come apressadamente o seu próprio pão. Porque ele acha que a fé dele deu direitos a ele sobre o pão. Não, a fé é para te dar consciência da natureza do pão. E que a única coisa que o pão não é seu. Amém, irmãos? Por isso que Jesus, quando tomou o pão, deu graças. Quem dá graças está assumindo a consciência de que se é graça, não é direito. Se não é direito, não é meu. Então, quando eu estou dando graças, eu estou confessando que o pão é o quê? Nosso. A coisa está tão complicada na nossa cabeça que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente ora com a inflexão como quem pede o pão e não como quem tem certeza dele. Quem ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso com a inflexão rogatória? Eu vou falar a mesma frase, só vou mudar a inflexão. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A primeira inflexão revela o quê? Expectativa. A segunda inflexão revela o quê? Como é que seus filhos pedem comida lá na sua casa quando estão na mesa? Eles têm que rogar, porque senão o bife não chega neles? Por que você ensina seus filhos a pedir e por favor? Porque se vocês não pedir, não come. Come. Mas vocês ensinam eles a pedir por favor, porque isso é educado. Então oração não é para ter direito de receber. Oração é o sinal de que a nossa relação é educada. Que nós temos consciência da relação e não do direito. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Então a oração é para revelar uma cultura de quem comunga. E não a cultura de quem tem direitos. Então Jesus, tendo dado graças, presta atenção, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então o que traz a memória de Cristo não é comer. O rito não era para garantir o direito à comida. O rito era para garantir a consciência da justiça. Se a gente tiver que definir pecado, pecado é definido lá no Éden. A mulher, tendo comido, repartiu. Então o que é pecado? Comer primeiro e repartir depois. O que é santidade? Repartir primeiro e comer depois. Então para que é a ceia na igreja? Para que a gente ame a Deus servindo o próximo. Então a ceia nunca foi para comer. Glória a Deus, amado. A ceia foi estabelecida para nos ensinar a repartir.